Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre a catástrofe na Alpha Piper, que aconteceu no dia 6 de julho de 1988. Esse daí foi o cenário de das maiores catástrofes envolvendo plataformas produtoras de petróleo que já foram registradas na história. E também foi um evento essencial para a revisão de alguns procedimentos de segurança que eram adotados para esse tipo de locação na época. A plataforma ela era localizada no Mar do Norte, a 200 quilômetros do nordeste de Aberdeen. E era uma plataforma da Ocidental Petroleum, da qual 22% das ações eram de posse da Texaco. Até que no dia 6 de julho de 1988, essa plataforma foi consumida por um incêndio que teve início devido a um vazamento do condensado de gás natural, que quando entrou em combustão, acarretou um efeito dominó de explosões que causaram a morte de 167 dos 226 membros embarcados naquela plataforma. Devido à velocidade do incêndio e das explosões, o procedimento de evacuação padrão não foi possível, uma vez que grande parte dos responsáveis pelos procedimentos de segurança vieram a morrer na primeira explosão, que afetou a sala de controle da Alpha Piper. No entanto, mesmo com as explosões, a principal causa de mortes do acidente foi pela inalação de fumaça e outros fatores não referentes à explosão. E isso levou ao questionamento das falhas que ocasionaram a tragédia. E com isso, para investigar as reais causas do acidente, foi instaurado um inquérito público presidido por Lord Cullen, no qual veio a ser gerado o The Cullen Report, que foi um relatório contendo diversas recomendações ao governo britânico quanto aos parâmetros de segurança de instalações offshore. O relatório concluiu que o acidente foi causado devido a um acúmulo de situações problema, que levaram a tal proporção do acidente. A falta de revisão de procedimentos de emergência com os funcionários, como a rota de fuga para os barcos salva-vidas, os materiais e design dos alojamentos não eram à prova de chamas ou dissipadores de fumaça. O posicionamento da sala de controle das linhas de gás também foi um problema. O sistema automático anti-incêndios estavam permanentemente desligados, então somente poderia ser ativado manualmente, do modo manual. E o sistema de ordem de serviço arcaico e não seguido à risca colaborou para que todo esse problema tivesse ocorrido. Então, sendo assim, foi necessária uma drástica mudança no modo de operação dentro dessas facilidades. Após essa investigação, alguns melhoramentos sugeridos pelo relatório foram que todo trabalhador recém-contratado deve ser submetido ao treinamento de segurança e resposta à situação de emergência, e a revisão desses mesmos procedimentos deve ser feita periodicamente. Os gerentes das plataformas devem ser treinados para socorrer emergências em outras plataformas. Então, caso o da plataforma venha a falecer, você tem um apoio externo aí, né? A prática do PTW, que seria o Sistema de Permissão de Serviço, e revisão de todos os procedimentos de segurança remetentes à operação, foi posta como alta prioridade para a realização de qualquer manutenção. O uso de ferramentas como o QRA, que seria a Análise Quantitativa de Risco, e o ALERP, Limite Aceitável de Risco, também foi implantado como necessário para qualquer atividade. Outro ponto abordado foi a separação da sala de controle e acomodações das áreas que possam apresentar algum perigo, juntamente com o uso de paredes anti-chamas e explosão. Porque no acidente da Alpha Piper, o problema principal foi que uma vez que começou o acidente, o único local que poderia ter sido emitido algum aviso para a tripulação ou tomado alguma providência foi destruído e também matando os responsáveis pelo sistema de segurança. Então isso foi uma grande problemática aí do acidente. Outra sugestão foi o sistema de incêndios, sistema anti-incêndios passivos e ativos, então alguns que você não consegue desativar, é sempre só automático. E para finalizar, audições e inspeções regulares referente à saúde e segurança do trabalho em plataformas. Ou seja, antes tudo era muito feito à vontade dos tripulantes, o que acabou dando esse problemão aqui, que como foi dito durante os slides, foi uma soma de
Created using Powtoon.